Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma videoaula do nosso curso básico de SQL começando. Bom, na aula anterior a gente criou a tabela de pedidos, inserimos alguns pedidos, fizemos alguns testes e a gente identificou o quê? Dois problemas, tá? Então vou abrir aqui o nosso painelzinho de SQL para a gente recapitular quais são esses problemas. Primeira coisa, a gente vai selecionar aqui os pedidos, aumentar um pouquinho mais, tá? Selecionar aqui os pedidos. Temos dois pedidos. Esses pedidos eles sempre estão atrelados a um cliente. Então, a gente criou um campo aqui chamado Customer ID, que, teoricamente, deveria referenciar um ID existente na tabela de Customers. Então, isso era o cenário esperado, né? Bom, vamos selecionar aqui a tabela de Customers e a gente vai notar o seguinte, tá? Tanto o cliente de ID 2 quanto o cliente de ID 25, que a gente está referenciando aqui na tabela de pedidos, eles não existem nessa tabela. Então, de fato, aqui na tabela de orders, a gente tem simplesmente um campo chamado Customer ID do tipo inteiro, que não tem nenhum vínculo com essa tabela. Tá? A gente poderia inserir aqui qualquer valor, porque esses caras não têm relação. E o objetivo dessa aula é a gente criar essa relação. Para quê? Para garantir a consistência. Dois tipos de consistência. Primeiro, eu quero garantir que a hora que eu inserir um pedido, tá, e passar um ID para ele aqui, ele garanta que esse ID seja válido, ou seja, ele garanta que esse ID que eu estou inserindo aqui, ele exista na tabela de Customers. Então, essa é a primeira garantia que a gente quer ter. A outra garantia é o quê? Que a hora que eu mandar remover um cliente daqui, ele vai verificar se não tem nenhum pedido vinculado a esse cliente. Caso exista, tá? Caso esse cliente tenha algum pedido, um ou mais pedidos, ele não vai estar deixando eu remover esse cliente. Por quê? Porque dessa forma eu garanto a consistência dos dados, tá? Eu garanto que o pedido aqui ele não vai ficar órfão, ele não vai estar referenciando um cliente que não existe mais aqui na minha base de dados. Bom, então esse é o conceito da chave estrangeira. A gente já aprendeu o conceito aqui de chave primária e agora a gente vai entender aqui a chave a chave estrangeira, tá bom? Bom, a gente vai alterar aqui a nossa tabela de orders, tá? Para que o campo Customer ID não seja simplesmente mais um campo dessa tabela. Ele receba essa constraint, tá? Essa constraint de chave estrangeira para que ele faça esse vínculo com a tabela de Customers. Bom, então vamos usar aqui a instrução de alter table, tá? A mesma instrução que a gente fez para adicionar a chave primária. A instrução é bem parecida, tá? Então eu vou fazer um alter table, vou adicionar uma constraint. Eu gosto sempre de usar o seguinte padrão, tá? O nome da tabela que eu estou trabalhando, então aqui no caso é orders, underscore, o nome do campo. Então, o campo que eu estou criando a constraint é o Customer ID, tá? Customer ID. E aí, underscore, eu gosto de refazer aqui o sufixo, referenciando qual tipo de constraint. Então, no caso, uma abreviação, né? Eu estou fazendo uma foreign key, então vou colocar aqui FK. Da mesma forma que quando a gente criou a primary key, a gente colocou o quê? PK, tá bom? Então, FK, e agora sim eu passo a instrução referente a foreign key. Então, foreign key. Quem que é a foreign key? Quem que é a chave estrangeira? É esse cara aqui, ó, esse campo. É o Customer ID. Então, esse cara é a minha chave estrangeira. E esse campo ele está ligado a quem? A quem que ele faz referência? Ele faz referência, então eu coloco aqui, ó, references, a tabela Customers, tá? Ao campo ID da tabela Customers. Então, essa é a minha instrução, tá bom? Cria uma constraint do tipo foreign key para o campo Customer ID, tá? Que referencia o campo ID, que é a chave primária da tabela Customers. Tá bom? Parece um pouco complexa essa instrução, tá? Mas isso vai ficando bem habitual aí conforme você vai trabalhando com um banco de dados relacional. Bom, vou mandar executar essa instrução e já aviso de cara que vai dar um erro e a gente vai entender por quê. Tá? Então, a hora que eu mandei criar, ele falou o seguinte, ó, o Customer ID 2,
Tá? O Customer ID 2, ele não está presente na tabela Customer. O que ele está dizendo aqui para a gente? Ele está sendo bem explícito, na verdade. Se a gente selecionar aqui ó, a tabela de Orders, ele está falando que esse ID 2 ele não existe na tabela de Customers. E é verdade. Se eu selecionar a tabela de Customers, esse cara não existe. Então, eu não consigo criar essa foreign key enquanto os dados estiverem inconsistentes. Tá? Por quê? Porque existe ali um campo, um valor inválido para aquele campo. Tanto o 2 aqui, tá? Quanto o 25. Se a gente apagar esse pedido, quer ver? Vamos apagar esse pedido aqui, ó. Delete from orders, onde o ID seja igual a 2. Tá? O ID do pedido é o 2. Então, vou apagar esse cara. Agora, eu só tenho um pedido. Tá? Porém, ainda está inconsistente. Por quê? Porque esse cara também está referenciando um ID que não existe. Então, se eu mandar executar essa instrução aqui, ó, ele vai dar erro novamente. Agora, ele fala, ó, o ID 25 não está presente na tabela Customers. Tá? Então, eu preciso também apagar o outro pedido. Então, vamos apagar o pedido de ID 3. Agora, não tenho nenhum pedido. Tá? E agora, eu consigo criar a nossa constraint aqui na nossa tabela de orders, tá? Bom, então para testar ela a gente vai fazer primeiro um insert. Vamos apagar aqui, ó, para ficar menos poluída a nossa tela. Apagar aqui também esse delete. Então tá, beleza. Vamos aqui, ó, insert into orders. Passo aqui os campos, ID, Customer ID, Status e Date. Vamos passar aqui o Values. E aí vamos inserir um pedido de ID 1, referenciando um cliente que existe aqui. Então, posso referenciar aqui ó, de 1 a 15, somente o 2 que não existe. Então, vou referenciar aqui o ID 10. Tá? Então, o cliente 10, que é a Mariana Freitas. Legal. O status aqui é pending, tá? E a data eu vou colocar 2021, mês 2 e dia 14 de fevereiro. Legal. Vamos mandar fazer aqui o insert. Bom, pois bem, criamos nosso pedido com sucesso. E agora temos aqui um pedido referente ao ID 10. Bom, legal. Primeira coisa que a gente vai testar aqui, tentar remover esse cliente da tabela Customers. Então, vamos aqui, ó, delete from Customers, onde o ID seja 10. Vamos ver o que acontece agora. Ele já dá um erro aqui para a gente, né? Ó. Ele fala, você está violando uma constraint de chave estrangeira que existe aqui na tabela de orders. Tá? Por quê? Porque ele fala, ó, o ID 10 ele está sendo referenciado na tabela de order. Então, você não pode fazer essa deleção. Então, primeira coisa que a gente já ganhou aqui é o quê? A consistência desse dado que a gente está fazendo o vínculo. Tá? Então, quando a gente tenta remover aqui, ele já reclama. A outra consistência é o seguinte, vamos tentar inserir um outro pedido aqui, tá? Para um cliente que não existe. Então, vamos inserir aqui, ó, para o ID 30. Vamos ver o que vai acontecer. Mandar inserir, e aí ele já reclamou aqui para a gente, ó. Bom, você está novamente ele fala, né? Você está violando uma restrição, uma constraint de chave estrangeira. Por quê? Porque o ID 30 ele não existe na tabela de Customers, tá? Então você está tentando inserir aqui um valor inconsistente, um valor inválido. Então a gente ganhou aqui, olha a beleza da chave estrangeira, né? A gente ganha duas validações, tanto na hora da remoção aqui, do dado que a gente está fazendo a referência, quanto na hora da inserção aqui do meu pedido. Por quê? Porque aqui eu garanto que eu sempre vou estar inserindo um cliente válido, um cliente que existe na minha base de dados. Então, vamos mudar aqui, ó, vou colocar o ID 5 e vamos tentar inserir agora, vamos mudar aqui também, vou colocar o pedido para o dia 19. E vamos tentar inserir esse pedido. Tá? E agora ele inseriu com sucesso. Pois bem, né? Passamos dados válidos aqui para ele. Vamos selecionar e aqui, olha que bonito, ó. Então, temos agora um pedido para o cliente 10 e um pedido aqui para o cliente de ID 5, tá bom? Então, pessoal, esse é o conceito de chave estrangeira,
tá? É esse vínculo que a gente faz, a gente referencia um campo de determinada tabela e fala, ó, esse campo ele está vinculado à chave primária da minha outra tabela. Essa é a boa prática aí da nossa modelagem quando a gente está vinculando dados, tá? Quando a gente está referenciando dados entre tabelas distintas. Beleza? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa nos comentários e até a próxima aula.